A Netflix gosta bastante de filmes baseados em fatos reais. Isso a gente já viu em várias produções. Todo mês tem alguma produção lançada com viés de história real, seja ela mais ou menos adaptada da realidade que aconteceu mesmo nessas histórias, mas a gente sempre está acompanhando aí algumas histórias que fazem a cabeça da gente porque elas são realmente baseadas em alguma coisa que aconteceu na vida real. Agora, na Netflix está estreando um filme chamado Estrada Sem Lei, que conta a história de Bonnie e Clyde, que é super famosa, por um outro ângulo. Ao invés de mostrar a história do casal de bandidos, né, que assolou os anos 30, finalzinho dos anos 20, comecinho dos anos 30 nos Estados Unidos, esse filme foca, na verdade, nos dois detetives que conseguiram rastrear a dupla e conseguiram capturá-los. Obviamente isso faz com que o filme seja interessante, faz com que a gente queira assistir um filme desse, mas ele tem alguns defeitos que pra mim, pessoalmente, fazem com que ele perca um pouco de nota aí, faz com que ele seja bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver, porque ele faz uma espécie de defesa do autoritarismo. Mas eu já vou explicar por quê. Se você quiser saber mais sobre o filme, fique aqui com a gente, que nós vamos falar sobre ele hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. Tudo bom? Você tá dormindo, né? Eu vi que você tava dando uma cochilada aí. Dormiu, Jojo? Dormiu, Jojo? Não, o Lucas tá sentado aqui no canto, eu vou falar. O Lucas tá sentado aqui no canto. E eu tava falando aqui e eu vi que ele tava fazendo assim, ó. Aí ele ficou uns 3 minutos parado assim, daí ele deu uma despertada. Tá muito interessante hoje gravar vídeo, né? Nossa, hoje tá bom, né? Não, acordei cedo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente. Todo vídeo a gente fala isso, a gente fica falando que o seu feedback é importante, é porque é mesmo, de verdade. Então, se você se inscrever aqui no canal, a gente vai saber que você está gostando, ou até mesmo não gostando do que a gente está fazendo aqui. Fala pros amigos. Fala pros amigos, espalhe pros amigos, conta pros amigos, compartilha. É legal, esse canal é bom, a gente é legal também. Nesse filme que eu tô falando agora, que é o Estrada Sem Lei, a gente conhece então um pouco da história do Bonnie e Clyde, mas não através deles em si, mas dos dois policiais que perseguem a dupla, que fazem aí a captura deles lá no começo dos anos 30, especificamente 1932, se eu não estiver enganado, é 32 ou 33. Mas a história de Bonnie e Clyde já foi contada várias vezes no cinema. A mais famosa delas é, obviamente, o clássico Uma Rajada de Balas, que estreou em 1967, foi estrelado pelo Warren Beatty e pela Faye Dunaway, que é um filme que conta a história desses dois personagens, dessas duas pessoas, esse casal que se juntou para roubar banco e roubar comércio no finalzinho dos anos 20, quando já tinha estourado a Grande Depressão Americana, que aconteceu em 1929, e que teve a sua carreira até o comecinho dos anos 30, quando finalmente foram capturados e mortos. Isso não é um spoiler, porque é obviamente uma história de poder público, todo mundo já conhece, mas a história em si desse filme fala dos dois sujeitos, dos dois caras que foram atrás de Bonnie e Clyde quando a polícia já não conseguia mais ter acesso às informações que poderiam levar à captura de Bonnie e Clyde. Então, eles convocam esses Texas Rangers, que são, assim, uma espécie de polícia do Texas, que são muito mais brutos, são muito mais conservadores no que diz respeito aos métodos de fazer aí a sua pesquisa para poder encontrar essas pessoas que estão causando esses crimes, e também os métodos violentos que eles usam para ter as informações, né, para obter essas informações. Isso é mostrado no filme através dos personagens do Kevin Costner e do Woody Harrelson. O Kevin Costner interpreta o Frank Hammer, que é o mais veterano deles, que é um sujeito durão, um sujeito que não tem grande senso de humor assim, mas que usa esses métodos violentos para conseguir o que ele quer. Se ele precisa de uma informação, ele vai espancar, mesmo que seja pessoas inocentes, civis, para conseguir aquilo que ele deseja. Isso é uma prática dele, uma prática própria desse personagem. E tem o BM Manny Gaut. Manny é um apelido, porque o nome do cara é realmente BM, não é uma abreviação. É BM mesmo o nome dele. Eu acho isso bizarríssimo, mas segue o barco. Um B e um M. O B e um M. O nome dele era BM. Tiveram que dar o apelido de Manny pra ele porque o nome dele era BM, registrado como BM. Eu não vou criticar mais nada, porque quando eu critico eu sou xingado nessa merda, então eu vou ficar quieto. Não pode. Leave Lucas alone. Então o Gaut, ele é um personagem mais bonachão, é um cara mais divertido, mas também usa os mesmos métodos
do personagem do Kevin Costner para conseguir as informações necessárias para correr atrás do Bonnie e Clyde, que estavam aterrorizando ali o interior dos Estados Unidos com os seus assaltos, com os assassinatos. O filme de 67 que eu falei, Uma Rajada de Balas, meio que glamoriza a história desses personagens, colocam eles como duas pessoas à margem da lei, porque eles estavam necessitados por conta da crise de 29, mas não é bem assim. Eles faziam porque eles gostavam mesmo, eles assassinavam pessoas, inclusive um assassinato de um policial foi o que desencadeou toda a busca pela dupla, né, para que eles pudessem ser capturados, seja vivo, seja morto, para que parassem os seus crimes, na verdade, né? Porque eles passaram aí vários anos cometendo esses crimes sem nenhum tipo de ação da polícia. Enfim, os dois foram convocados pela Ma Ferguson, que foi a primeira governadora mulher do Texas, e aqui ela foi interpretada pela Kathy Bates, que sempre faz papéis bons. Qualquer papel que ela pega, ela faz com muita maestria, ela consegue passar muita verdade com os papéis que ela faz. E nesse caso, sendo a governadora do Texas, ela passa uma dureza para poder mostrar que ela tinha autoridade. Naquela época, como as mulheres tinham aí menos direitos, vistas de uma forma bem menos lisonjeira do que é hoje, ela precisava ser uma pessoa durona, e isso é mostrado no filme, que a personagem é bem dura, e ela quer porque quer caçar Bonnie e Clyde, convoca esses dois Texas Rangers para conseguir fazer aí a caçada por eles. O bom desse filme, Estrada Sem Lei, é que as atuações são muito boas. O Kevin Costner e o Woody Harrelson, eles têm uma química interessante como dupla, e eles já estão ali numa espécie de zona de conforto. Eles ficam nessa zona de conforto porque cada um deles interpreta um personagem que eles já interpretaram antes, e aqui funciona muito bem quando se juntam. O Kevin Costner já está acostumado a interpretar tipos duros, pessoas que não têm grande senso de humor, assim, pessoas que estão sempre com a cara fechada, meio ranzinza mesmo. Enquanto o Woody Harrelson faz sempre o papel do policial bom. A última vez que a gente viu ele interpretando um personagem desse estilo foi no 3 Anúncios para um Crime, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Então, a gente já está acostumado com a persona de cada um deles, eles já passam essa persona para esses personagens, e principalmente eles, como atores extremamente carismáticos, passam esse carisma para os personagens, e fica agradável de assistir a esses personagens correndo atrás da dupla de criminosos, porque eles têm uma química legal entre eles. E uma das coisas bacanas desse filme é a fotografia dele, que ele lembra muito uma foto antiga, uma foto dos anos 30, meio alaranjada, passada pelo tempo, e essa impressão é passada pra gente enquanto a gente assiste, também com a ajuda da direção de arte, que remete aos anos 30, remete àquela desolação que foi depois da Grande Depressão Americana de 29. Os Estados Unidos estava quebrado, era um país que estava fraturado no meio, porque tinha muito desemprego, muitas pessoas pobres que estavam se virando para conseguir resolver os seus problemas, sobreviver na verdade, e Bonnie e Clyde é uma espécie de fruto disso, porque eles estavam correndo atrás dessas oportunidades, roubando bancos, porque para eles, na cabeça deles, eles estavam tirando dos ricos, né, porque tinham dinheiro, pessoas que conseguiram manter o seu dinheiro mesmo com a depressão. E o filme mostra muito bem isso pela sua direção de arte, pelo seu figurino. Mostra que todas as pessoas mais pobres usam aí roupas batidas, roupas que parecem ser muito velhas, roupas rasgadas, enfim. Porque parece que é aquele tipo de roupa que a gente guarda no guarda-roupa e deixa lá por muito tempo. Essa impressão que o filme passa. Eu acho que o filme deixa de uma forma bem explícita, que ele está se passando durante um período muito conturbado dentro da história dos Estados Unidos. Mas para mim, o grande problema desse filme é justamente seu roteiro. É um roteiro reacionário pra caramba. É um roteiro que faz uma espécie de exaltação do autoritarismo que os Texas Rangers representam, né? Porque houve uma passagem de tempo nesses anos 30 em que a polícia profissional está assumindo e esses Texas Rangers estão sendo aposentados, porque não se usa mais. A partir daquela época, né, nos anos 30, já não se usava mais o estilo de força bruta que os Texas Rangers representam. E a volta deles para conseguir caçar o Bonnie e Clyde é uma espécie de exaltação desse tipo de procedimento da polícia. O personagem do Kevin Costner, ele não tem nenhum limite para conseguir as informações que ele deseja. O personagem do Woody Harrelson é um cara omisso, ele permite que isso aconteça. E o filme glorifica esse tipo de atitude, o que, no meu ver, é uma coisa que tira pontos, porque eu pessoalmente sou completamente contra o abuso policial, o abuso de força policial, mas o filme exalta isso de uma certa forma. Meio que glorifica, e eu acho que isso é um problema. O diretor desse filme, John Lee Hancock, é o mesmo cara que dirigiu Um Sonho Impossível, que é aquele filme que deu o Oscar de melhor atriz para Sandra Bullock. E aquele filme era super otimista, era um filme... tinha seus problemas, obviamente, mas era um filme bonito, um filme pra cima. Aqui ele faz o extremo oposto, ele faz com que o roteiro seja bem reacionário,
seja um roteiro conservador demais no que diz respeito aí à força policial, e eu acho que isso é um erro do próprio filme, porque glorifica certas atitudes que na própria polícia dos Estados Unidos vem sendo hoje bastante debatidas. Mas o filme é salvo, obviamente, pela dupla de atores que comandam essa produção, também pela Kathy Bates, que faz um personagem bem bacana como a governadora do Texas, apesar do seu pouco tempo de tela. Enfim, é um filme que vale a pena assistir se você gosta de um filme policial, se você gosta de filme de investigação criminal, que é um filme de perseguição, no caso, né? Porque esse filme ele passa o tempo todo correndo atrás do Bonnie e Clyde. Dá menos ênfase para eles e mais para esses dois personagens que são os policiais que já estão sendo substituídos por uma força mais profissional, que já se sentem deslocados naquele tempo, já se sentem que não fazem mais parte daquele mundo, mas que ainda têm como contribuir. As formas como eles contribuem podem ser discutidas, eu particularmente posso discutir isso também, como já falei, mas há quem goste, há quem não goste, é uma questão de opinião, é uma questão de respeitar a opinião do outro. Para mim, esse filme recebe a nota 7,5. Se você concorda ou discorda da nossa nota, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, a gente vai ter muito prazer em receber aí o seu comentário, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para você e até breve. Tchau!